Boa noite, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui para transmitir um vídeo. Hoje realmente consegui chamar a André aqui para a gente bater um papo sobre gestão hospitalar. Ela é tão ocupada, né? Tão cheia de atividades aí, uma grande gestora da área hospitalar, para a gente jogar esse assunto que é inovador dentro do canal. A gente fala muito de indústria, muito de serviço, e hoje a gente vai chamar a parte da saúde também para participar aqui, para a gente entender um pouquinho. É com você, André. Boa noite a todos. Primeiro, obrigada, né, André? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Finalmente, a gente conseguiu conciliar nossas agendas e estar aqui juntos. Bem, meu nome é Andréa Drummond, né? Eu tenho 51 anos, estou na área da saúde há 27 anos, há 25 anos na gestão, né? Já tendo passado por operadora de plano de saúde, por hospitais, grandes hospitais no Brasil. Já fui também da saúde pública, né, do segmento público, da área pública do Estado de São Paulo, do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. Então, assim, sou uma apaixonada pela saúde, especialmente pela gestão. E eu comecei minha carreira na saúde muito cedo, né? Bastante nova, bastante novinha. Eu fiz um concurso para o Estado de São Paulo. A minha primeira formação é em serviço social, eu sou assistente social, depois eu fui fazer aí toda a formação na área da administração, com especialização em administração hospitalar, né? Gestão de sistemas e serviços de saúde, enfim. E fizemos muitas coisas ao longo desses 27 anos. Mas eu fiz um concurso para o Estado de São Paulo. Nessa época, eu fui para um hospital infantil e lá eu comecei como assistente social, depois eu fui sendo promovida a chefe de pacientes internos, depois a chefe de serviço social, e aí eu fui convidada a assumir uma diretoria técnica de serviço. Então, ali começa a minha história na administração hospitalar. No Hospital Infantil Darcy Vargas, no Morumbi, em São Paulo, um hospital público, um hospital importante dentro das unidades de saúde do Estado de São Paulo, multiespecializado. E ali eu comecei a identificar a necessidade de ir buscar, né, uma formação mais robusta na área da administração. Porque muitas vezes, sabe, André, a gente, ao longo da nossa carreira, a gente é alçado a cargos de liderança e sem estar preparado, né? E isso interfere muito no nosso desempenho, na nossa performance. Então, eu fui buscar, né, o aprimoramento. Já no Darcy Vargas, a gente estruturou ali a primeira célula de qualidade, um dos primeiros núcleos de qualidade dentro da saúde, dos hospitais próprios da saúde em São Paulo. Eu participei da aplicação do primeiro Programa Nacional de Avaliação da Qualidade dos Serviços Hospitalares no Brasil, o PNAS, né? E aí, então, ali a gente, bem, estruturou planejamento estratégico, plano diretor, estruturamos todo o projeto de reforma e ampliação da oncologia no hospital. E eu morei em São Paulo, eu sou carioca, né? Mas eu morei em São Paulo durante 7, 8 anos. Antes de voltar para o Rio, eu fui nomeada auditora do Estado, então eu tenho muito orgulho disso, porque assim, eu posso dizer que eu conheci a saúde pública de cabo a rabo, né? Da atenção básica, atenção especializada e a saúde suplementar. Quando eu fui nomeada auditora, eu fui trabalhar, na época o nosso secretário ainda era o Dr. Guedes, tem alguns anos isso. E aí eu fui trabalhar fazendo auditoria de sistemas, então eu ia para municípios do estado de São Paulo, a gente leva toda a estrutura de saúde municipal, os consórcios, né? A gente olhava atenção primária, unidades básicas, a gente olhava fundo, né, o fundo de saúde, a aplicação de recursos, a conformidade.
toda a parte de atendimento, né, à população, a estratégia de saúde do município, e aí a gente criou uma metodologia que a gente classificava os municípios em verde, amarelo e vermelho. Então, aqueles municípios lá atrás, lá a metodologia do semáforo, né? Isso devia ser anos 2000 e alguma coisa, início dos anos 2000. E aí a gente, então, classificava os municípios e identificava o quanto que eles estavam perto ou longe das metas pactuadas, né? Com o Estado, com o governo federal, enfim. E a questão da aplicação dos repasses foi um momento muito interessante, onde a gente, através do componente estadual de auditoria, conseguiu desenvolver um trabalho muito rico. E aí, nessa época, a gente também fazia a avaliação de hospitais que eram conveniados ao SUS, porque o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, que é o nosso sistema de saúde, ele também conversa com a iniciativa privada através da contratualização desses serviços, né? Ele vai lá e busca serviços e contrata serviços. Então, a gente olhava esses serviços contratados, avaliava do ponto de vista da qualidade, das metas, né? E, enfim. E foi um trabalho que eu acabei tendo. A gente acabou, como família, resolvendo voltar para o Rio de Janeiro, e aí eu acabei pedindo-lhe uma licença sem vencimentos do Estado e voltei para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fui para a operadora de saúde, na época uma operadora que a Amil, a Dix Amil, depois comprou, ainda na época do Edson Bueno, ele já estava crescendo organicamente, então ele foi comprando algumas operadoras de saúde com hospitais próprios, e aí ali eu fui trabalhar numa operadora que tinha 3 unidades hospitalares e a gente foi implantar toda a parte de atendimento, de qualidade né, assistencial, de ouvidoria, de experiência. Naquela época, a gente já começava aí com alguns conceitos muito embrionários assim, do que hoje é a experiência do paciente. Então, a gente já passava fazendo avaliação de satisfação, tudo isso. E aí eu fui convidada por a maior operadora de autogestão de saúde do Brasil, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, a CACI, que é uma operadora que tem quase 1 milhão de vidas, já teve mais. E a CACI, então, me convidou para a gente implantar o modelo de saúde da família. Aquilo que hoje toda a área da saúde, André, discute como atenção primária à saúde, que deveria ser, né, a porta de entrada dos pacientes, dos beneficiários e da população em geral num sistema de saúde. Quando a gente pensa a saúde, né, a saúde do Brasil e do mundo, né, em muitos lugares também assim, não só no Brasil, a gente vê toda a estrutura fundamentada. A gente trabalha a saúde, mas o conceito que a gente atende é a doença, né? Então, fundamentada em casos agudos e numa atenção de complexidade, que é a partir de hospitais, né? Quando a gente pensa o desenho de um modelo, né, sustentável de assistência à saúde, é o contrário. A gente trata a saúde, não a doença, né? A gente acompanha, promove a saúde, não a doença, e a porta de entrada é ali um médico que vai cuidar e que vai gerenciar os teus hábitos, o teu estilo de vida, né? A promoção da tua saúde, monitorar para que você eventualmente se cuide e não desenvolva doenças, né? Que são preveníveis e que consiga, ao invés de investir dinheiro na cura, investir dinheiro na promoção. Hoje a gente vive uma crise
generalizada na saúde em função desse modelo que é curativista, que é focado na doença, na alta complexidade, na produtividade, no consumo em larga escala. Muitas vezes a gente faz exames desnecessários, a gente é submetido a riscos desnecessários. Então, naquele momento, na CACI, a gente começava a implantar esse modelo fundamentado na atenção primária, com o médico de família, que é o médico generalista, que cuida da criança ao idoso, que cuida o conjunto, né, a célula familiar, e que ali consegue mapear histórico, né, familiar, riscos, relações que interferem inclusive no próprio adoecimento, na saúde mental, enfim. E a gente ali tinha uma equipe que tinha médico de família, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, assistente social, e eu fui parar numa equipe em Copacabana. A gente tinha ali aquela população adscrita que a gente acompanhava. Ali foi um aprendizado para mim. Eu que já tinha trabalhado em hospital infantil, olha, veja só, comecei a minha carreira em hospital infantil, fui trabalhar com uma população extremamente idosa, né? Então, eu posso dizer que da criança ao idoso, né? E aí, ali eu aprendi muito, ali eu fui fazer uma especialização em geriatria e gerontologia na UERJ, uma das maiores referências, né? No estudo do envelhecimento, com o Renato Veras, lá através da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, e ali eu entendi que a gente precisava ter uma visão em um contexto muito mais abrangente da saúde. Por quê? A gente já lá atrás, isso em 2000, eu fui para cá assim, em 2003, lá em 2005, a gente já falava que em 2050 a gente ia ter a nossa pirâmide demográfica invertida. A gente já ia ter um país mais de velhos do que de novos. Numa transição muito rápida, né? A gente está fazendo uma transição demográfica muito, muito. A nossa pirâmide está se invertendo muito. Agora a gente é um país de maduros, daqui a pouco a gente já está ao contrário. Seremos um país de cabelos brancos. E como que a gente se prepara para isso, né, André? Você deve ter conversado ao longo da tua jornada com uma série de lideranças, muitos líderes em vários segmentos, e todos eles vão ser impactados pelo envelhecimento. Se a gente olhar para a Europa foi envelhecendo, né? Esse foi um processo longo. E hoje a gente tem isso, né? O impacto na previdência, o impacto em vários segmentos, na saúde. O Brasil não, a gente está fazendo isso a toque de caixa num sistema que precisa estar preparado para isso, mas não está. Então, em Copacabana, imagina, a gente trabalhando em Copacabana, numa das cidades, dos bairros de maior concentração de idosos, com um transporte que não respeita o idoso, com calçamento, que os idosos tropeçavam e caíam, e fraturavam, né? Se machucavam, fraturavam perna, fêmur. Então, a gente já ali, em 2005, a gente já via que a gente precisava se preparar. E aí eu participei de algumas iniciativas da estruturação do bairro Amigo do Idoso, né? Do laboratório de envelhecimento da UERJ, com o professor Kalash, com o professor Renato Veras. E ali também eu pude exercer os fundamentos da administração na atenção primária, avaliando a epidemiologia, avaliando indicadores, avaliando cobertura, avaliando desfechos. A gente trabalhava deshospitalização, a gente trabalhava acompanhamento desses pacientes em domicílio. E também, aí foi uma escola, porque, veja, eu comecei na criança, fui parar no idoso, comecei em hospital e já estava na atenção primária, tendo visto isso por todo o sistema público. Tinha ido parar na saúde suplementar. E aí, nessa época, o Ministério da Saúde fez o primeiro concurso para gestor hospitalar, a primeira carreira de gestor
era o projeto de reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. E aí eu fiz o concurso e passei, e fui para o Ministério, e assumi ali, então, um projeto de reestruturação da rede federal no Rio de Janeiro, que são... O Rio de Janeiro é uma cidade, um estado diferente do resto do Brasil em termos de sistema único de saúde, porque ele tem 6 hospitais federais e 3 institutos. Nenhum outro estado tem tanto serviço, né, tanto hospital, ligado diretamente ao Ministério da Saúde, porque na época eles já tinham sido municipalizados, mas na época da crise da dengue, eles foram requisitados de volta, e aí voltaram, né, para a governança federal, para a esfera federal. E ali a gente fez um projeto de reestruturação, de redesenho dessas unidades, de profissionalização da gestão, e a gente começou a trabalhar com indicadores, com planejamento, com incorporação de sistema de informação, de qualificação da estrutura, vocacionar esses hospitais. Eu fiquei no projeto durante algum tempo. Nessa época, eu fiz a minha formação de educadora para avaliação, para acreditação internacional pela Joint Commission, e aí a gente fez uma iniciativa, a gente teve uma iniciativa muito inovadora, eu digo, muito corajosa também. Eu e a doutora Adélia Quadros, a gente falou, gente, a gente tem um monte de coisa para melhorar nesses hospitais. Eu estava fazendo a especialização em gestão de sistemas e serviços pela Fiocruz, conheci o professor Walter Mendes, que trabalhava com a temática da segurança do paciente. E o que é a segurança do paciente, né? É a gente promover o cuidado resolutivo, é trabalhar com qualidade de forma a não causar nenhum dano, nenhum mal aos pacientes, porque a gente causa muito mal, a gente mata dentro de hospitais, e tudo isso é por um desvio de qualidade, por uma falha, por um erro. Então, ali eu me apaixonei pelo tema. E aí, quando eu fiz a formação da Joint Commission, eu fui entender que o mundo inteiro a gente gasta $1 trilhão com eventos adversos que não são relacionados à doença, mas ao cuidado, às falhas do cuidado. Eu fui entender o quanto que a gente perde de paciente. A gente fez a melhor cirurgia no paciente, a gente fez um transplante, a gente fez uma cirurgia cardíaca e o paciente morreu de infecção. Isso é um evento adverso. E aí eu comecei a estudar isso. E dentro desse contexto, a Organização Mundial da Saúde, né, lá em 2004, ela diz, olha, mundo, a gente precisa estruturar uma aliança mundial pela segurança do paciente. E foi lá e construiu um projeto, um programa de segurança do paciente da OMS, que tem recomendações e diretrizes. Dentro dessas diretrizes, a gente tem algumas que a Joint Commission International, que é um braço da JCI, da Joint Commission americana, estruturou isso num capítulo do seu manual de padrões, que se chama Metas Internacionais de Segurança do Paciente. Em cima disso, a gente fez um diagnóstico nos hospitais federais, a gente viu que a gente precisava melhorar muito, e criou uma Câmara Técnica. Câmara Técnica da Qualidade e Segurança dos Hospitais Federais no Rio de Janeiro, e eu presidi a primeira Câmara Técnica, eu e a Adélia, e a Paula, que depois foi embora, foi para Brasília, foi para o mundo fazer outras coisas, e a gente, então, estruturou um modelo fundamentado como se fosse um comitê, né? Uma Câmara Técnica com representantes de todos os hospitais federais, e ali a gente criou uma campanha que deu origem ao Programa Nacional de Segurança do Paciente. Nessa época, a gente estava desenhando a campanha das metas internacionais, o cubo das 6 metas e tal, depois eu te explico direitinho,
eu entrei na consulta pública e vi que tinha uma consulta pública da Política Nacional de Atenção Hospitalar. E pasme, André, não tinha uma palavra, uma meta pactuada sobre segurança do paciente. Gerenciamento de riscos nas unidades hospitalares. Isso um programa que ia endereçar a atenção hospitalar em todo o Brasil. Governo federal, estados e municípios. E aí eu liguei para o meu coordenador e conversei com ele. Ele falou, não, liga lá para Brasília, fala com a coordenadora. E aí eu liguei, eu passei e-mail, liguei, moral da história, fomos parar em Brasília, comecei a movimentar várias coisas, conheci o pessoal da Anvisa, conheci a Diana, que hoje é uma grande amiga minha, eu adoro, sou apaixonada por ela, mas ela na época era gerente geral de uma área específica da Anvisa que cuida dessa parte. Daí a gente se uniu esforços e trabalhamos na construção do programa. O Walter Mendes, que foi o autor do primeiro estudo, né, a primeira revisão sobre eventos adversos nos hospitais, revisão sistemática de eventos adversos em hospitais universitários, ele veio presidir o comitê e a gente começou aí uma jornada que esse ano, André, fez 10 anos. Fizemos 10 anos de Programa Nacional de Segurança do Paciente. E é um orgulho, porque ao longo desses 10 anos, a gente colocou a temática na agenda das lideranças, na agenda do Ministério, de governos estaduais e municipais. A gente criou um núcleo de segurança do paciente, a gente conheceu a realidade do mundo inteiro, então a gente foi conversar com vários países, a gente fez várias especializações através da Fiocruz, e criamos uma sociedade. A gente se uniu, todos esses militantes, né? Esses profissionais que abraçam essa questão da qualidade, do cuidado seguro, e a gente criou uma sociedade brasileira multiprofissional, que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, a SOBRAS. Então, eu fui da comissão de criação, da primeira diretoria da SOBRAS, porque hoje eu sou membro associado e contribuo, a gente entregou agora há pouco no hospitalar a curadoria da Arena Health no último dia, discutimos aí a segurança do paciente, os 10 anos do programa, a inovação, a incorporação de tecnologia para a segurança do paciente, a experiência do paciente. E foi um evento muito legal, brilhante, assim, as pessoas saíram muito satisfeitas, e a gente fez a nossa estreia na feira hospitalar. E aí, depois do Ministério da Saúde, eu acabei sendo convidada para preparar, olha que curiosidade, para preparar a CACI para ser acreditada pela Joint Commission nos 2 centros de atenção primária que ela tem. Na época, ela tinha 2 em Brasília, a Clínica Sinorte e Sul. E eu sempre falei, nossa, a Cacitinha tem todo um trabalho, pode ser acreditado, tem qualidade. E aí isso aconteceu e eu tive a honra de preparar serem os 2 primeiros centros de atenção primária no Brasil acreditados pela Joint Commission International. E a gente acreditou, depois a gente reacreditou. Nessa época eu era consultora, eu também já preparava o Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco, o maior hospital no Nordeste do Norte. E aí a gente foi acreditada e tinha um processo para gerente de unidade. Eu fiz, o pessoal faz, Drummond, faz, volta para Caci. Eu acabei fazendo e fui passando. Imagina, fui passando, e aí eles me convidaram para assumir o estado de Santa Catarina. Hoje eu moro, né, em Santa Catarina, mas a primeira vez que eu vim para cá foi em 2015, quando eu assumi a gerência estadual aqui, e aí foi uma felicidade muito grande, porque aqui a gente construiu muitas coisas bacanas, reestruturamos todo o programa de atenção domiciliar, o PAD da CACI, implantamos aqui protocolos de segurança, de assistência, de gerenciamento de cuidados. Quando eu estava indo para a Bahia transferida, o provedor, Salberto, me convidou para assumir
uma superintendência no português, em Recife, em Pernambuco. E aí a proposta foi recusável. Imagina aí, você dirigir, né, o maior hospital de Pernambuco, o maior hospital do Nordeste em Pernambuco. Então eu fui para Recife e fui muito feliz lá. A gente fez um trabalho também excepcional de reestruturação de serviços, de ampliação de serviços. A gente implantou lá naquela época o primeiro escritório da experiência do paciente no Nordeste, no Norte, assim, estava chegando no Brasil esse conceito de experiência, da gente ter, né, uma avaliação da jornada do paciente, esse paciente está engajado, ter um cuidado mais centrado na pessoa, ele está engajado no seu próprio tratamento, a gente monitorar essa jornada, né, monitorar os desfechos clínicos da jornada desse paciente no hospital, nos hospitais. Isso começou lá nos Estados Unidos com a Cleveland Clinic, que a gente trouxe para o Brasil, e hoje esse já é um conceito consolidado no Brasil, de gestão da experiência com foco na jornada. Então, a gente fazia isso lá em 2017, em Recife. Eu tive o prazer da gente criar, planejar e desenvolver a primeira jornada só com médicos, prototipando, cocriando a jornada do paciente na nossa emergência, nas nossas UTIs, na nossa internação. Então, a gente trabalhou sempre focado, né, naquilo que é mais importante na saúde, que é você ter um cuidado centrado na pessoa, no paciente, com foco na melhor entrega, né? Tendo uma assistência resolutiva. E, para isso, a gente precisa estudar muito, né? Fazer gestão não é fácil. Ser gestor, líder no Brasil, de uma forma geral, a gente lida com muitas adversidades, né? Econômicas, enfim, a questão, né, da cobertura assistencial da população brasileira, acesso. Imagina a gente fazer tudo isso num ambiente que é a segunda indústria de maior complexidade no mundo, que é a saúde. Então, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se dedicar muito. E aí, de Recife, eu acabei voltando, né? Encerrando a minha jornada. Quando eu encerrei, eu fui convidada para presidir o Colégio Brasileiro de Executivos da Saúde, o SEBEX, em Santa Catarina. Eu voltei para Santa Catarina, abri a minha empresa, que chama Qualifica Saúde, me especializei em reestruturação de empresas, fui fazer uma formação, fui estudar, fazer vários cursos, muitos deles no INSPER, em São Paulo, e aí fui pegar hospitais que precisavam performar, melhorar a sua gestão, melhorar a qualidade, melhorar os resultados econômicos, financeiros, melhorar a assistência, ter um melhor desempenho na gestão operacional. Então, eu primeiro fui reestruturar um hospital em recuperação judicial em Aracaju, e depois eu voltei para Santa Catarina e reestruturei um hospital num município muito importante aqui no sul do estado, que é Tubarão, que é um polo de saúde riquíssimo. Eu costumo dizer que assim, Tubarão não deve deixar nada a desejar a São Paulo, aos grandes centros. E aí a gente reestruturou o Hospital Socimed e acabei vendendo esse hospital depois para a Unimed Tubarão. Na pandemia, eu estava dentro do hospital, a gente viveu ali uma realidade, né, André, que a gente nunca tinha vivido antes, né? Uma contingência muito grande, foi difícil. Imagina você pegar um hospital que precisa performar. Eu entrei 2 meses, 3 meses depois, fecha tudo. Nenhuma cirurgia eletiva,
E também não tinha paciente, apesar que Tubarão, ali aquela região, recebeu o terceiro caso no Brasil de Covid, porque o primeiro foi em São Paulo, o segundo no Rio, o terceiro foi em Braço do Norte, que é município vizinho de Tubarão, e o único hospital privado da região era o nosso. Mas depois a gente ficou sem paciente, tudo suspenso, porque o governador de Santa Catarina fechou o estado inteiro, suspendeu todas as cirurgias eletivas, e aí a gente começou a ter aquelas dificuldades, até que veio a primeira onda, e aí os hospitais encheram, não tinha respirador, não tinha profissional, não tinha UTI, e ali a gente aprendeu também muito, foi na raça, teve que abrir 10 leitos novos de UTI, teve que reestruturar todo o edifício hospitalar para atender paciente, Covid, isolamentos, fazer toda a reacomodação de serviços, mas graças a Deus a gente conseguiu oferecer uma assistência muito adequada, muito resolutiva para os nossos pacientes. A gente lá tem um intensivista, né? O Godinho, o doutor Godinho, e a gente, doutor Godinho é ótimo, né? Mas o sobrenome dele é Godinho, e a gente dizia que ele não perde o paciente, ele não perde. E aí eu falava, Godinho, vou te dar tudo que você precisa, mas vamos salvar esse povo. E aí a gente trabalhou muito forte. E aí no final do ano a gente vendeu o hospital e eu fui para outros projetos. Então hoje na saúde eu trabalho estruturando serviços, capacitando profissionais, fazendo o que eu gosto, né, que é desenhar estruturas de saúde, fazer consultoria, fazer treinamentos. Hoje eu assessoro uma organização que tem 13 hospitais, UPAs, então, atenção básica. Então, a gente faz um trabalho muito rico lá de assessoramento, olhando ativos, vendo quem que a gente incorpora, quem que não incorpora, desenhando projetos, reestruturando áreas, e os outros projetos, né, em paralelo que a gente toca. Principalmente o que eu mais amo hoje, que eu posso te dizer, que é capacitar, né, desenvolver projetos de capacitação de profissionais, de lideranças, para que a gente consiga ser resolutivo, que a gente consiga oferecer uma saúde de qualidade para a nossa população, que já é tão sofrida e que merece tanto, e que precisa tanto de um cuidado de qualidade, uma boa gestão, né? Bons desfechos. Estamos aí, né? Na luta, cada dia, um dia de cada vez, para a gente melhorar a saúde do nosso país. Nossa, fantástico. Não E eu não tenho. parei de falar, né? 1 minuto. Não, mas foi assim, não sei se as minhas expressões assim, né, de surpresa, né, de tanta coisa que é fantástico, né, de tantas experiências passarem e vitórias, né, é bacana também, né, e aquele lance sempre que eu enfatizo também no canal aqui, eu falo da mulher gestora, né, que a gente ainda vive num país machista, onde a mulher tem que se desdobrar, tem que reviver, né? Então é mais um exemplo que eu trago aqui do canal, que eu gosto de enfatizar isso, que é um exemplo de sucesso que tem que trabalhar em dobro, né, André? Então, Exatamente, André, isso tudo com 3 filhos, crescendo, se desenvolvendo. Hoje eles estão, graças a Deus, assim, meus filhos são uma coisa linda, estão encaminhados, a minha filha casou, ela pilota navio. Olha, você acha que eu sou uma pessoa que... A minha filha, sim, essa é corajosa, ela pilota navio, já pegou furacão, já pegou vulcão no Pacífico, e anda essa costa brasileira inteira aí pilotando navio. Ela é mercante. O meu filho do meio mora hoje em Balneário Camboriú, faz faculdade lá em Itajaí, hoje está lá vivendo a vida dele,
enfim, corajoso também, resolveu, não, mãe, eu vou cuidar da minha vida, estudar e fazer minhas coisas, está lá trabalhando. E o meu caçula, que passou agora para a UFSC, que vai fazer sistemas de informação. E aí eu também fico feliz porque de 2 anos, de uns 3 anos para cá, não, tem mais, acho que uns 25 anos para cá, eu acabei me envolvendo com essa área de inovação, né, de tecnologia, fui advisor sou ainda de algumas startups, empreendi também, então a gente tem aí uma série de coisas que eu aprendi ao longo do tempo, no segmento, né, da tecnologia, essa coisa da tecnologia, da transformação digital na saúde, de tudo que a gente precisa, né, acompanhar para transformar as organizações e deixá-las preparadas para esse novo mundo, né, que é digital, que é, né, muito diferente. Eu não sou nativa digital, eu aprendi ao longo da minha vida e da minha carreira, e hoje eu posso dizer que eu conheço alguma coisa, trabalho com inovação, a gente vai incorporando, porque a inovação está no dia a dia, né? Lá, quando a gente desenvolve um programa focado na segurança do paciente, era inovação, né? Então, a inovação está presente no nosso dia a dia. Mas essa transformação digital, essa coisa hoje da gente ter aí uma inteligência artificial que varre, por exemplo, exames de imagem e consegue identificar imagens, né, cânceres embrionários praticamente iniciando. Isso é uma transformação que é maravilhosa, né? A gente ter aí condições de monitorar, de escanear o paciente, a gente ter um prontuário eletrônico onde a gente está aqui digitando tudo e o colega que abre ali já vê toda a tua prescrição, já vê tudo que esse paciente tem. Enfim, tanta coisa, né? Que ao longo dos tempos a medicina foi ampliando, foi melhorando. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é se preparar como pessoas, como cidadãos, né, como profissionais para esse novo mundo. Com o chat GPT aí, que faz um monte de coisa que a gente nunca imaginou que isso ia acontecer, e também com os dilemas, né, André? Assim, tem os dilemas éticos, a bioética, até onde a gente vai, né? Eu acho que a gente vai chegar uma hora, se você me permite, que a gente não vai mais morrer, a gente não vai morrer. A gente vai morrer quando quiser. Porque a medicina está tão evoluída. Hoje eu trabalho com engenharia, com biologia molecular, com sequenciamento de nova geração, com, enfim, engenharia genética, e a gente consegue monitorar, fazer um scanner para saber que doenças você tem predisposição a desenvolver, se trabalhar, né, você promover a sua saúde, evitando aí uma série de coisas. Então, acho que a saúde ela é um bem importante que a gente tem que estar olhando, cuidando, valorizando. Pena que a população não enxerga desse jeito, né? Mas é nosso papel também educar as pessoas. Tem um viés cultural também, né? Que as pessoas, principalmente que a gente traz também do homem, né? O homem não se cuida. Eu posso dizer para você que eu fui começar a ficar preocupado assim depois que eu bati o 4.0. Daí 4.0, daí toda dor é dor. Aí até me levou a crise de ansiedade e tal. Eu tô com dor no pescoço. Já tem alguma coisa errada. Não sara essa dor no pescoço, não é possível. E há um tempo, eu tô trabalhando bastante sentado ultimamente. Até o ano passado, eu ficava praticamente o dia todo rodando a fábrica que eu trabalhava, tudo. E esse ano aqui eu praticamente trabalhei sentado. O que aconteceu? Não consigo sentar, que inflamou meu cóccix. Eu tenho, Provavelmente
Eu tenho Tadinha. 130 quilos, né? Você imagina, eu tenho 1,98 e 130 quilos. Daí imagina, foi cadeirinha ruim, vai indo, vai sentando. E hoje eu tô, nossa, eu tô num desconforto assim que eu preciso ir ao médico. Daí que a gente vai. É verdade. Quando eu trabalhava com promoção da saúde na CACI, e a gente ia, né, fazia um trabalho com os funcionários do banco, principalmente os funcionários da Ativa, e a gente falava assim, aonde você mora? Aí a gente tinha algumas, né, algumas abordagens, e a gente falava assim, onde você mora? E aí sempre cada um falava, eu moro na minha casa, eu moro lá em Ipanema, eu moro não sei aonde. E ninguém se dava conta de que a gente mora no nosso corpo, né? O nosso corpo é a nossa casa. E que a gente precisa cuidar dele. Cuidar com carinho mesmo, né? Para que a gente possa viver bem, para que a gente possa envelhecer bem. A gente envelhece desde que a gente nasce. A gente está envelhecendo, só que a gente acha que a gente envelhece quando fica velho, quando fica mais velho, quando fica com uma idade. Não, todo dia a gente envelhece, cada minuto a gente envelhece. E como que a gente faz para ter um envelhecimento saudável, para a gente estar bem, para a gente se cuidando, olhando para a gente, para essa casa com responsabilidade, né? Porque, afinal de contas, a vida não tem duas, né? É uma. E aí, é isso que você falou. Olha, bem, eu preciso cuidar de mim hoje, porque hoje eu sou menos ativo do que eu era um ano atrás. Só tem uma forma, né? A gente se conscientizar, a gente estudar, a gente consumir uma literatura de qualidade, a gente não acreditar nesse mundo de bobagem que está na rede social, que está na internet e que distrai a gente, né? Às vezes são promessas que você fala, bem, isso aí é mentira, isso aí não entrega isso aí é consumismo, isso aí é perfumaria que a gente fala, né? Ou é mentira mesmo. A gente tem que consumir uma literatura de qualidade, fundamentada na ciência. A ciência trouxe a medicina até aqui, né? Então, a gente precisa entender e valorizar isso, gente. A ciência é importante. Então, é isso. E aí a gente consegue, tem conteúdo de qualidade, a gente consegue fazer uma autorreflexão. Mas acho que isso tudo, muitas vezes, a gente precisa passar alguns sustos na vida. O ser humano é assim, né? Para a Sim. gente aprender que a gente é finito, que a gente precisa lidar com essa finitude, reconhecê-la. Uhum. Quando a gente trabalha na saúde, por exemplo, com a segurança do paciente, eu estou ali fazendo uma cirurgia, eu preciso reconhecer que eu posso falhar, eu posso errar. Se eu errar, eu posso matar. Então, que medidas que eu preciso tomar para que eu não erre, para que isso não aconteça? A mesma coisa é a gente, né? No nosso dia a dia. A gente é finito. Então, o que a gente vai fazer para garantir longevidade? Eu acho que essa é a grande questão. Né, demais. Você comentou um negócio bem interessante, assim, para a gente fechar com uma analogia. A minha mãe falou, né? Ai, filho, eu li em tal lugar que a gente não pode mais ter que esperar esfriar o alimento antes da gente colocar na geladeira. Aí eu brinquei com ela e falei assim: ô mãe, como que a avó faz? A minha avó tem 90 anos, meu avô 93. Eu falei assim: como que eles fazem? Ah, eles esperam para. Então faz do jeito que eles fazem. E ali tá comprovado já que dá certo. Time que está ganhando, né? Né? Então, a gente, como você bem citou, tem muita coisa deturpada dentro da internet, e esse também é o viés do canal, tá, André? Obrigado, assim, para agregar mais conhecimento ainda, trazer toda essa vivência sua, porque
fantástica. Acho que deu quase uma hora aí de bate-papo que você contou muita coisa espetacular para quem é de uma área que não é tão conhecida, né, do grande público, é uma área de saúde. A gente costumeiramente conhece mais a área de serviço, hotelaria, né? Dificilmente a gente tem acesso a essa informação da saúde, e quando tem, é da saúde pública, né? Onde tem muita coisa que é deturpada, muita coisa ali que, bom, você viveu essa fase também, você sabe como que é. Então e esse dizer que você passou aí, que acho que a gente tem que continuar lutando, porque bem gerido, né, o processo de saúde, quanto mais bons gestores, a saúde vai conseguir entregar o bom resultado, porque acho que a minha percepção, dinheiro não falta, o que falta é boa gestão, né? Acho que André, eu digo para você que os recursos são finitos na saúde. As necessidades, elas são infinitas. Porque se você pensar, muita doença, né, para a gente tratar, e muita saúde para a gente promover, né? Então, tratamentos são caros, o custo da saúde, a inflação da saúde, uma série de coisas. E na saúde a gente não tem assim, pronto, chegou esse carro aqui de 2022, agora todo mundo vai comprar o de 2022, 2023, 2024, 2025. A gente continua operando com toda a frota, tendo que cuidar de toda a frota e usando toda a frota. Então, em equipamentos é a mesma coisa. Na hora que eu trago uma tecnologia nova, ela vem, ela tem um custo, mas eu continuo usando todas as outras tecnologias que incrementam custos. Medicamentos, vacinas, enfim. Então, a gente tem um portfólio muito grande, a gente tem recursos finitos e demandas infinitas. A gente tem que conjugar tudo isso. Mas aí, quando a gente pensa que a gente precisa ter bons profissionais, como você disse, para poder gerir tudo isso, mas a gente também tem que ter cidadão engajado. A gente tem que ter pessoas conscientes, participando do seu processo de cuidado, questionando, procurando saber se aquele médico ele tem bons resultados, se aquele serviço ele entrega um cuidado de qualidade. Isso a gente ainda está muito aquém. Então, eu acho que é engajar, é trazer esse paciente para um letramento, se eu posso dizer assim, a gente usa esse termo, né? Trazer ele com informações para que ele possa fazer uma avaliação, para que ele possa se cuidar, para que ele possa avaliar. E aí eu vou te dizer que é em todo o cenário, público, privado, mas principalmente porque a gente agora só está conversando aqui, eu costumo sempre dizer isso, eu acordo e saio de casa porque tem um paciente para cuidar. E a gente tem que entender que nós, né, cidadãos, pessoas, né, somos os pacientes. A gente um dia vai precisar de cuidado de alguma forma. A sua mãe, a sua avó, o seu pai, eu, nossos filhos. Então, a gente tem que preparar esse ambiente para que a gente possa fazer a coisa certa. E é por isso que a gente está aqui conversando agora, que você está conversando comigo, com uma pessoa que é da área da saúde, porque tem aquele paciente que precisa de cuidado. Mas essa pessoa precisa ter consciência e também brigar por uma qualidade melhor na saúde. Então, eu acho que isso é a maior mensagem de todas elas. Se a gente pode deixar aqui nesse papo, é isso. A gente tem que brigar por uma saúde de qualidade. E todos nós. sensacional. Queria agradecer, realmente, foi uma aula, um aprendizado fantástico, numa área que para mim é totalmente alheia, eu não conheço, né? Conheço de ser atendido, né? E a gente imagina que seja muito próximo à área industrial, mas como você bem falou, não tem nada a ver, né? Às vezes o mesmo medicamento que você dá para um não funciona para outro, e aí tudo muda.
e você tem que otimizar os recursos e trazer dentro da engenharia de produção, a gente tem uma sistemática que chama Pokaioke, que é a prova de erros, né? Então tem muito isso, né, dentro da área médica, a gente não pode errar, então tem que criar uma sistemática toda bem difundida, bem delimitada, para que a gente não tenha erros, né? Não é a prova de erros, não tem o erro. Exatamente. E a gente foi beber na indústria, sabia? Essa coisa da prevenção de erros, a gente foi na indústria de alta confiabilidade, na aviação, na indústria nuclear, na indústria de uma forma geral. E você conhece muita coisa de saúde, sim, porque uma das maiores especialidades da medicina é a saúde ocupacional, onde, inclusive, a gente faz um bom rastreamento de doenças e muita coisa a gente pega aí. É na fábrica, é com o médico do trabalho, é muitos diagnósticos, com o enfermeiro, a gente pega aí. E eu acho que assim, isso é importante você falar, é um reconhecimento. É onde a indústria, né, se prepara e reconheceu a importância de cuidar da saúde ocupacional. Enfim, Como é você uma bem das citou, especialidades. a parte de prevenção, né? Que é muito mais, né? Isso aí é latente para todo mundo, é muito mais barato prevenir do que remediar, né? Então, se a gente tratar a prevenção, depois a gente não vai precisar tratar a causa lá na frente, o efeito que foi gerado lá na frente, né? A consequência, Exatamente. muitas vezes é muito mais cara, né? A gente tratar um inchaço, alguma coisa, depois você não precisar fazer uma cirurgia lá na frente, fazer uma fisioterapia, né, do que fazer uma cirurgia depois. E aí a gente, essa questão das doenças ocupacionais, como o LER, como o DOT, né, a gente, da parte da engenharia, a gente trabalha para evitar tudo isso, né, com as inserções tecnológicas, como você bem citou, equipamentos ali para auxiliar os profissionais a não se desgastarem, coluna, tudo, para depois, com 30, 40, 50 anos, terem que operar coluna, hérnia de disco, tudo, né, que vai acabar acarretando ao sistema de saúde, né? A própria ergonomia, né, André? Então, a Uhum. gente hoje sabe que se a gente não tiver um ambiente ergonômico, cuidado, a gente vai adoecer ao longo do tempo essas pessoas que estão expostas aí, né? Enfim. E eu acho que a indústria ela tem um papel importantíssimo, né? Nesse contexto, né, do gerenciamento e da condução dos nossos processos de cuidado. E fundamental, eu acho que isso é uma coisa muito rica. Do mesmo jeito que a gente foi buscar para tornar o cuidado mais seguro esses conceitos, né, da indústria, acho que a indústria absorveu toda essa necessidade de cuidar para que possa ser mais produtiva, oferecer melhor qualidade de vida, melhores condições. E é assim que a gente vai construindo a história. Show de bola. Obrigado mais uma vez, André. Remeto novos convites quando você tiver disponibilidade para a gente continuar nesse papo aí, que faltou muita coisa para você me contar, que eu quero aprender, né, contigo, e sempre que você tiver a disponibilidade, vou estar aberto aqui, o canal está aberto, eu estou aberto a aprender contigo. Obrigado mais uma vez aí. Eu que te agradeço, e a hora que você... Estamos aí à disposição para novas conversas, para novos diálogos, tá bom? Obrigada. Obrigado, André.